Olha só, na última pesquisa do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE, foi revelado que o Brasil teve um total de 386 mil divórcios concedidos. Metade deles, a causa principal foi a questão financeira. Por isso a gente tem que falar sempre de finanças, viu? Falar de finanças não é ofensivo para ninguém. Por isso, hoje, no quadro Bem Viver, nós vamos falar sobre infidelidade financeira. Você já ouviu esse termo? Sabe o que é? Quem vai esclarecer esse assunto conosco é o consultor financeiro Carlos Andrade. Bem-vindo ao Benção da Manhã novamente. Obrigado, é um prazer estar aqui de novo para conversar sobre finanças. É muito interessante porque às vezes as pessoas têm medo, tem vários tabus. Sabe que a gente não pode falar de finanças? Não, a gente tem que falar, tem que colocar a mão no bolso, tem que pensar sobre, tem que planejar. Mas o que é esse termo, infidelidade financeira, Carlos? Olha, infidelidade financeira é quando a pessoa não é constante, não é fiel nas questões financeiras, não é transparente, não é consistente na gestão financeira, né? É como uma infidelidade emocional ou física. Você tem um acordo, você tem alguma coisa estabelecida e uma das partes não cumpre, ela é infiel, ela é inconstante com aquilo. Então é um termo engraçado, né? Infidelidade financeira, parece estranho a princípio, mas é como qualquer outro tipo de infidelidade. É como se ela não contasse para o seu cônjuge que ela está gastando com tal coisa. Exatamente, são exemplos de infidelidades, uma como essa, você esconder, você não abrir tudo que você vai fazer, você fazer investimentos ou gastos sem compartilhar. Então, você pode até não esconder, mas fazer coisas que não foram combinadas e aí a pessoa vê logo em seguida. Não foi escondido, mas foi sem acordo, sem conversa. Então, a outra pessoa se sente traída. Há uma quebra de confiança que traz uma série de problemas posteriores, né? E por que essa infidelidade financeira ela é tão grave na vida de um casal? Como você colocou, o problema financeiro, ele normalmente traz estresse, traz conflito, traz ansiedade, traz uma série de questões que atrapalham qualquer relacionamento, inclusive o conjugal. Então ele está lá no topo, que é causado por falta de comunicação e gera falta de confiança. Está tudo meio interligado, né, vamos dizer assim. Então essas questões estão ligadas justamente para eu estar contente, para eu estar feliz, para eu não estar ansioso, para eu não estar estressado. Qualquer parte do casal, a parte financeira é fundamental. E tem essa questão, às vezes não é tanto o valor, não causa um prejuízo, uma falência do casal, mas traz a quebra de confiança, traz o estresse constante. Isso vai separando o casal ao longo do tempo, né? Até porque quando a gente casa com a pessoa, com as dívidas, com o dinheiro, com tudo, né? Exatamente. Com a pobreza, com a riqueza, com a saúde. Então, é importante nesse momento as pessoas definirem também. E como que a pessoa pode caminhar junto aí para pensar nessas finanças conjuntas? Essa é a melhor solução, né? Fazer tudo em conjunto. Casou, você criou ali uma empresinha, né? Vocês dois são sócios de uma empresa e vocês querem ser felizes, quer ter amor, quer ter toda uma questão de desenvolvimento. E finanças está diretamente ligado a isso. Então, se você for olhar as pesquisas, né, fala de finanças, mas fala de comunicação e fala de confiança também. Então, é necessário ter comunicação. E a comunicação financeira é uma forma de comunicação. O que nós vamos gastar, como nós vamos gastar, fazer um planejamento, ter controle do que se gasta, que às vezes não é muito comum, não só para o casal, mas para qualquer pessoa. Então, ter o controle daquilo, estabelecer as metas que aquele casal vai seguir, e a partir daí ter integridade, transparência e consistência. Como qualquer coisa. Você prometeu, você combinou que vai ser assim, seja assim. Né? Controle se está acontecendo o que não está e façam os seus andamentos. Vê se vocês estão indo na direção da meta que vocês querem. Tudo muito aberto, muito conversado. Porque, como você disse, a gente casou na doença, na saúde, com dinheiro, sem dinheiro. Resolver os problemas financeiros e até criar um patrimônio financeiro é muito mais fácil em dois. Com certeza. Do que em um. Mas precisa ter esse diálogo, esse acordo, senão compensa. Agora, uma polêmica, a conta conjunta, ela ajuda na infidelidade financeira ou não? Porque tem muita gente que quando casa fala, agora a gente vai ter uma conta conjunta. Até que ponto isso é bom? Até que ponto não é? Olha, isso é um caso bastante específico, vamos dizer assim. Eu prefiro, particularmente, estou casado há 33 anos, eu prefiro ter uma conta conjunta. Por quê? É mais simples de controlar, é mais transparente, é mais fácil. Tudo vai para um bolso só e depois é dividido, o que sobra faz isso, aquilo, ou seja, é simples de fazer. Mas não funciona para todos os casais.
Tem uma série de questões que a gente pode passar a tarde aqui discutindo, mas para casais que não querem mesmo ter, eles podem ter uma conta para os gastos essenciais, para aquilo que é conjunto, e ter as contas deles que tinham anteriormente. Basta dizer o que vai ficar em cada uma. E ter uma que é do casal, essa transparente, acordada, funcionando, e outras que foi dito, olha, tal parte do rendimento vai para mim, e aí ela tem a liberdade, vamos dizer assim, a autonomia de fazer o que ela quiser com essa porção de uma conta fechada. Vai do que o casal quer, mas é necessário que o que eles gastem em conjunto, que esteja em conjunto a forma de pagar, fica muito mais fácil assim. Diria necessário até um termo forte. Acho que ajuda nessa questão de transparência e de relacionamento, de sinceridade. Na minha opinião particular, ajuda. Mas não é que não seja possível fazer com contas separadas, desde que haja o planejamento, a separação, o controle O ideal disso. seria, então, o casal listar o que são contas comuns da casa, por exemplo, quem tem filhos, e aí envolve também escolas, educação, tudo, e a partir disso traçar os projetos para o casal, para a família. Exatamente. Tem uma certa complexidade nessa fala, né? Se a gente vai dividir gastos essenciais, educação, investimento, poupança, presente, você divide os seus potes, né? Como a gente já até conversou sobre isso. E o casal vai dividir. Ele pode dividir pelo salário, eu ganho 40% e você 60%. Então, as despesas são divididas assim. Eu pago 40% e você 60%. Quem ganha mais, paga mais. Paga mais. Na minha opinião particular, é o mais justo, porque isso muda. Hoje você está ganhando mais, mas amanhã talvez não. Amanhã você pode estar desempregado ou desempregada. E ter uma outra pessoa para dar o respaldo e o equilíbrio ajuda. Mas você pode optar por falar, não, você paga isso, eu pago aquilo, e fica fixo, isso independente de quanto a gente ganha. Então, isso também é uma escolha do casal. Quanto guarda, para que vai fazer, como é que vai ser o orçamento. Naquelas porções, eu vou gastar essa parte aqui, é uma parte minha, eu vou gastar com o que eu quiser. Então, tudo bem, não presta conta daquilo, está naquele budget, aquela previsão para aquilo que vai se fazer. Mas é necessário dividir como. E aí vem uma questão bastante delicada. Pode dividir pelo salário, pode dividir pela despesa, pode dividir pelo tipo de despesa. Você paga o aluguel, eu pago isso. Mas sempre quando eu olho para trás, eu vejo assim, quem pode mais, paga mais. Às vezes eu estou fazendo faculdade, gastando R$2.000 a mais de faculdade, e a minha esposa não. Então, ela pode dizer, essa despesa é sua, você que paga. Isso também é uma forma de dividir se o casal estiver confortável. Mais fácil, na minha visão, na minha experiência, aí, com mais de 30 anos de casado, coloca tudo num lugar só, separa como vai ser feito, e isso vai ajudando a ter um equilíbrio e mais tranquilidade nos altos e baixos, né? E aí a gente fala de fidelidade e infidelidade financeira. Às vezes a mulher fala assim, mas eu tenho que gastar com salão, com roupa, com sapato, porque às vezes são os gastos básicos que a gente precisa. A mulher tem isso, né? Então, às vezes precisa. E aí a mulher fala assim, hoje eu trabalhei tanto, eu mereço um sapatinho novo. Isso entra nessa questão da fidelidade financeira? Se tiver dentro do que foi acordado, ou se for uma coisa rara, foi um acontecimento específico, tudo bem. A pessoa deu vontade, está fora, mas tá. Se for uma constante, pode gerar estresse do outro lado. Ela não está cumprindo, ou ele não está cumprindo. Porque a pessoa também pode equipar o carro, botar um som novo, comprar um videogame, fazer as brincadeiras de homem, né? Vamos dizer assim, querer gastar com outras coisas. Então, é interessante ter limite. A exceção é a exceção, né? Carinho e compreensão resolve. A constância na inconstância, vamos dizer assim, pode causar estresse. Porque você fala, toda vez a gente combina que vai ser 500, você gasta 1.000, e nós vamos caindo financeiramente. Pode até deixar de guardar, mas pode até quebrar o casal. Aí vai gerar muito estresse, muita ansiedade. É ter um teto de gastos ali, né? Vamos lá, né? Pode até mudar os bolsos, né? Mas se estourar o teto, é complicado. Nós vamos fazer uma viagem daqui a um ano, nós vamos comprar nossa casa. Então eu preciso de um fundo reserva, caso dê um problema. Se você vai avançando nisso, você vai deixando a outra pessoa insegura. Você está gastando com coisas imediatas. E o planejamento de médio e longo prazo desaparece. Isso traz insegurança. Né? E aí, como você disse, né, Carlos? Às vezes a conversa, o diálogo já não funciona muito bem no casal. E aí, quando vem essa questão financeira e não tem diálogo sobre a questão financeira, acredito que é ainda pior. Então, quais são essas dicas práticas para a gente orientar quem está em casa, dicas pontuais do dia a dia para o pessoal caminhar no rumo certo? A primeira de todas é comunicação, conversar. Sentar e conversar sobre qualquer assunto. Financeiro é um deles. É mais chato, é mais denso, é mais complicado, mas está lá. Põe na mesa, controla todos os gastos, né, que é o bate-papo de finanças, estabelece o que vai ser gasto,
dá uma certa autonomia, liberdade para ter gastos individuais, que não precisa justificar ou não, mas tem uma porçãozinha individual para manter a individualidade. Se eles têm contas separadas, isso se mantém, né? Tem a conta conjunta. Trabalhar esses dados, né? Olhar, olha, nós vamos gastar isso, vai planejar assim, assim, assado. E tentar cumprir. E ter transparência em tudo que vai fazer. Vou comprar uma coisa nova que não está dentro daquilo? Conversa. Olha, apareceu uma oportunidade, eu queria isso, a gente pode mudar o plano. Quando você fala, tudo fica mais fácil. E aí ter a transparência e a integridade no processo. Combinou? Fez? Tem orçamento? Segue. Segue, olha, vai assim, 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 assado. Isso tudo, não só num relacionamento conjugal, mas quando eu faço consultoria para uma empresa, funciona exatamente igual. Ter lá um orçamento e cumprir. No casal não é tão formal, não tem tantos documentos, mas ter essa questão para que a outra pessoa não se sinta traída, não haja uma quebra de confiança. E para que eles entendam o que eles vão fazer, para onde vai o dinheiro, ter a sua reserva. Isso vai trazer um relacionamento muito mais tranquilo. Porque não ter dinheiro é sempre um estresse. Mas se eu sei que eu tenho um fundo, eu sei que eu posso Principalmente confiar. Emergência, né? Às vezes a criança fica doente, às vezes alguém fica doente, às vezes algo acontece, aí estoura um cano na casa, enfim. É sempre um estresse quando você não tem de onde tirar para poder resolver aquele problema, não é mesmo? Exatamente. Então você ter a reserva vai te ajudar. E ela vai nascer como? De um potinho que você criou, 10% vai para a reserva. Se eu colocar 10% do meu rendimento numa reserva, eu vou gastar uns 3 anos para ter uma reserva, que para uma pessoa física é normalmente uns 6 vezes o rendimento essencial, aquelas contas básicas, Sim. E para quem é o profissional liberal são 12 vezes. Então você vai demorar alguns anos para ter esse fundo que te deixa tranquilo para qualquer variação de mercado. Precisa ser planejado. Senão você vai ter estresse, vai dormir, vai botar a cabeça no travesseiro e falar, nossa, e as contas? Como que eu vou pagar, né? É guardando devagarinho que você vai conseguir, não é de uma vez, não. Carlos, a gente quer agradecer muito, viu? É sempre bom quando você vem aqui orientando as pessoas que estão em casa, porque a vida financeira ela faz parte da nossa vida como um todo. Então, a gente precisa ter essa orientação para viver bem. Então, muito obrigada. Volte sempre aqui, Obrigado, viu? O prazer é meu.